é essa migração de carreira. Porque muito é de migração de carreira. A pessoa já tem veio da saúde, né? Thiago, especificamente, ele saiu e decidiu dedicar-se exclusivamente. Foi bem uma virada binária. Saí e comecei aqui. Mas para quem ainda não consegue fazer essa virada binária, é possível essa migração, ter isso como um trabalho meio período, para não usar termos de Faria Lima aqui, para usar o meio período. Second job. Part-time job. O Rick orientou muitas pessoas nessa transição, acho que ele é bem qualificado para falar disso. Assim, quando eu estava na assessoria, eu falava bastante para as pessoas que era quase impossível fazer esse tipo de transição de carreira. Por quê? Como assessor, você tem um ponto ali que muitas vezes você fala assim, pô, o assessor ele é mais fácil, já está mais difundido no mercado e tal, não sei o que, aí o cara vai lá e fala, vou para assessoria. Na assessoria é difícil o cara fazer isso, porque ele tem que cuidar, além de cuidar dos clientes, ele tem que fazer receita de uma forma recorrente. Então, só para a gente entender aqui uma grande diferença também. Acho que vale a pena explicar, que a gente não falou muito disso ainda. A diferença entre os dois. Então, a diferença entre o assessor e o consultor. A diferença entre o assessor e o consultor é basicamente a forma de remuneração e como se pluga no mercado financeiro. Hoje o assessor, em sua maioria, 99,9% dos escritórios de assessoria hoje, trabalham com uma única corretora, antes por lei, agora a lei permite eles trabalharem com qualquer corretora, porém todos já estão fechados já com essas corretoras, já tem ali um contrato de fidelidade e trabalham com uma única corretora. Então, um assessor ele só pode atender um cliente ou na XP ou no BTG, então tem ali esse fechamento. O consultor não. O consultor ele tem essa liberdade de trabalhar com qualquer corretora, qualquer banco, e a gente sabe que um cliente que tem mais de 200 mil reais, ele não quer deixar tudo em um lugar só, né? Ele quer colocar um pouquinho no BTG, um pouquinho na XP, às vezes um pouquinho no Itaú. Então, o consultor ele tem uma vantagem aqui nesse ponto. O assessor, ele tem um modelo de remuneração que é ruim para ele e ruim para o cliente, que é o ponto dele ter que vender um produto sempre para gerar uma comissão. Então, toda vez que eu invisto, eu como assessor, toda vez que eu invisto um patrimônio do cliente num CDB, eu ganho uma comissão por ter alocado ali. É como se eu vender essa garrafa, eu ganho R$1 a cada garrafa que eu vendo. Então, no CDB é mais ou menos isso. A cada 1 milhão colocado no CDB, eu ganho 10 mil reais. Basicamente é assim que funciona. E aí, se eu, como um assessor, conquisto um cliente, eu, então, tenho que alocar o patrimônio dele e, após alocado, eu não ganho mais nada. Não tem uma recorrência, né? A não ser num produto chamado fundo de investimentos, né? E aí tem uma certa recorrência e é bem pouquinho. E aí, o assessor, em sua maioria, vai pensar assim, pô, tá bom, então vai iniciar um mês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conquistar novos clientes, só que você chega num limite, você chega em 100, 150 clientes, você não consegue ficar atendendo cada vez mais. E aí você se vê olhando para a conta daqueles clientes e pensando, olha, eu preciso gerar receita, eu preciso movimentar o que está na carteira dele. Então ele começa a ter um incentivo de ter que movimentar mesmo sem a necessidade de movimentar. Pode até existir a necessidade, mas a gente sabe que não existe a necessidade todos os anos. Então ele não vai ficar movimentando. Especialmente toda semana, né? Toda semana. Acho que você foi bonzinho falar todos os anos. É muita oportunidade o tempo todo para colocar, né? E aí tem cliente, inclusive, que reclama, que fala, pô, o meu assessor ou o meu gerente do banco me liga só quando tem oportunidade. É justamente por esse problema. Então não são todos assessores. Então é como dizem por aí, né? Nem sempre é sempre um assessor, mas nem sempre todo assessor, né? Eu tenho muitos que, inclusive, migram para a consultoria porque ele fala, cara, eu não aguento mais ter que ficar empurrando produto no meu cliente para poder gerar receita. E, cara, lembrando, né? Isso que o cara fala que é uma oportunidade, pode estar duas coisas. Pode nem ser uma oportunidade e, às vezes, pode ser uma oportunidade, às vezes pode ser. E aí eu, como né, nunca gostei muito dos meus assessores, mesmo o cara sabendo que eu trabalho no mercado, o cara me empurra um monte de porcaria, fica me oferecendo. Tá desalinhado com o perfil do cliente. Então, às vezes é uma oportunidade, mas não tem nada a ver com o perfil do cara, com os objetivos de vida do cara, né? Então, é meio a famosa operação box, borboleta. A gente tem mais de 12 mil clientes na Portfel hoje, tá? E a gente recebe
você já viram, a gente já comentou sobre algumas carteiras, mas assim, cada carteira atroz. A gente recebeu, no finalzinho do ano passado, um senhor de seus 81, 82 anos, no qual 1/3 da carteira dele estava em COI, para vários anos à frente, tá? COI é um produto ruim, pessoal, não adianta defender. Ele não faz sentido. Eu tenho um vídeo no YouTube explicando por que não. Mudaram o nome Esse já, negócio inclusive. COI, operação estruturada, aí depois vira Rubi, Safira, depois não sei o que, enfim. Essas operações estruturadas no geral não fazem sentido. E se estão te falando que em alguns casos faz sentido, não tá. Corre dessa pessoa. Aí você tinha mais 1/3 em Private Equity. Private Equity, uma das classes mais arriscadas. E não só Private Equity. Em líquidas. Arriscada e líquida. Como Private Equity num país emergente. Como assim, Felipe? Que país emergente? O Brasil. A gente esquece disso, né? Então você tem empresas não listadas com vários problemas e 1/3 era títulos do Tesouro para 2060, ou seja, daqui a 40 anos. Só que o pior não é o título. O título do Tesouro por si só não é o problema. Óbvio que nesse caso tinha um descasamento da necessidade de capital desse cliente, né? Mas era um título do Tesouro desagiado. Ou seja, se ele entrasse pelo site do Tesouro e comprasse, ia ser IPCA mais 8, né? 8,75 mais agora. 7,30, vai? IPCA mais 7,5. Quando ele compra pela corretora, se ele não vai direto para o site e o profissional vende para ele, às vezes tem um deságio de 0,5%. Ou seja, 0,5% ao ano. Ao ano, cara. Num tesouro de 40 anos de duração. Ou seja, 20%. Não é exato, não é linear, mas 20%. E aí, para onde é que vai essa comissão? Para onde é que sai esse dinheiro, 20%? Uma parte disso vai para o assessor comissionado, mas a maior parte fica na instituição. Então, a instituição também tem muito interesse nisso. Muito. Por isso que você vê tantos influenciadores de instituições financeiras falando, galera, oportunidade do momento, compra aqui, vende aqui. Isso é uma mina de ouro. E aí eu quero deixar uma reflexão... Para os caras. Não para você. Não para o cliente. Não para o cliente. Eu não sei se eu passei essa impressão. Não passou, mas assim, é uma mina de ouro. O homem precisa ser dito, né? O homem precisa ser dito. E isso é muito danoso. Gui, esse modelo é tão danoso para o cliente, o modelo comissionado, que ele já foi proibido de vários países. Proibido na Holanda, proibido na Austrália, proibido no Reino Unido, no centro. Holanda e Reino Unido são os centros mais antigos de gestão de fortunas do mundo. A primeira bolsa é da Holanda. E lá é proibido o modelo comissionado. Nos Estados Unidos, 90% dos financial advisors trabalham com modelo comissionado. Desculpa, modelo fee-based, que não é o comissionado. E aqui no Brasil, a gente vê isso em 99,9%, né? E aí, a reflexão que eu quero de falar tudo isso, além de alertar os possíveis investidores, é também alertar os profissionais. Pessoal, não é que eu estou falando mal da assessoria, não é isso. A assessoria ela tem um propósito transacional. Ele é o broker. A norma da CVM fala, o consultor não pode fazer recomendações de investimento. E aí muita gente talvez esteja pronto para escrever no comentário, né? Felipe, mas a CVM fala que pode. Não. A CVM fala que você pode repassar as recomendações da corretora, que por si só vem com conflito de interesse. Então, o que eu penso, assim, se eu fosse um assessor hoje, eu pensaria, cara, o que eu tenho a perder de sair do modelo que eu tô preso em uma única instituição financeira, com comissões que são ruins para o cliente e que majoritariamente vão para a corretora, num mercado que está crescendo, que está diminuindo, não é que está diminuindo, mas está desacelerando, tá? Ao invés de ir para a consultoria em que eu tenho liberdade, a gente tem cliente no Itaú, no Bradesco, na Caixa, na XP, no BTG, Banco no do Inter, Brasil. na Avenue, no Banco do Brasil. Qualquer instituição que o cliente quiser, e a gente tem tecnologia para ajudar na consolidação desse patrimônio. A gente tem vários e vários assessores que vieram para a Portfel e aumentaram a carteira. Porque enquanto eles estavam numa corretora e tinham 30% do patrimônio do cliente, agora eles têm 100%. Num modelo que tem recorrência, que não tem conflito de interesse, que está alinhado com o que é melhor para o cliente. Então, a gente está começando a ver essa migração de muitos assessores procurando um lugar. E que, além de tudo, numa empresa que cresce, tem estrutura, na qual você pode se tornar sócio. Recentemente, a gente teve uma entrada de vários sócios aqui. O Gui estava no evento, né? Ricardo também. E esse Ricardo também. E que você pode se tornar sócio do Grupo Primo, que é o que o sistema está crescendo, comprando ações com desconto. Então, eu vejo como um momento extremamente atrativo para fazer migração de carreira, não só para quem trabalha com outras coisas e quer vir para o mercado, né? Como também quem trabalha como gerente de banco e assessor e quer vir para esse modelo de consultoria,
que eu tenho uma série de dados que mostram que é o caminho do futuro aqui no Brasil. Mas eu não esqueci de responder você, tá? Foi mal, eu roubei aqui. Não, tá tranquilo. Não esqueci de responder. Que é, falado tudo isso, aí já explicou agora os dois modelos, né? A consultoria e a assessoria. Explicado isso, aí vem a resposta. Porque uma resposta só dá ou não dá, muito binária, seria muito fácil e aí precisa dar esse contexto. No assessor, por ele precisar fazer essas movimentações e análises e ter que gerar receita a todo momento, rouba muito tempo do assessor que é full-time hoje, tá? Então, eu mesmo tinha muito tempo de ter que analisar a carteira para ver se, dá uma mudança aqui para não machucar o cliente, não sei o quê. É o giro para não machucar o cliente, não é o giro para melhorar para o cliente. Sim. Eu costumo brincar que a fala hoje de um assessor que está no modelo comissionado eu faço o que eu posso de melhor, não o que eu quero de melhor. Entendeu? Então tem muita diferença aqui, tem um abismo. Ele trabalha para minimizar os danos e não para minimizar. maximizar os retornos. Exatamente. Essa é a diferença do O assessor do que ele consultor. é bom, que ele está fazendo bem para o cliente, ele faz para minimizar os danos. Não maximizar Não o retorno, maximizar cara. os ganhos. Que é o que o consultor faz. Exatamente. Por quê? Porque ele não Esse tem cara esse vai me conflito. massacrar. Com vai certeza. ter. Pô, exato. Não, mas olha só fazer esse disclaimer para ter esse cuidado. O assessor é uma profissão voltada para o transacional, assim como o gerente de banco. E são profissões, modelo, que a gente precisa mesmo para muitas vezes executar ordens do dia a dia. Dentro dessa profissão, você tem profissionais que fazem o mal, profissionais que caminham para tentar fazer o bem. Infelizmente, existe um incentivo perverso para que as pessoas foquem nas comissões. E tem muitos assessores, cara, vários que vieram a Portival e falaram assim, Felipe, tudo isso que você me explicou sobre asset allocation, eu não sabia. Porque o treinamento que eu recebi nas instituições é que o melhor era gerar a carteira do cliente. Perfeito. Que o COI fazia sentido. Então tem pessoas que sabem que não faz sentido e vendem mesmo assim. Tem pessoas que não sabem que faz sentido e vendem. Tem pessoas que sabem que não faz sentido e não vende. Que é o assessor ético e que existem muitos. Mas essa pessoa é mal remunerada, às vezes sofre assédio moral no escritório, vários que estão escutando talvez se identifiquem com isso. Burnoutam, desistem do mercado financeiro e aí encontram na Portfel uma solução de fazer efetivamente o que é melhor para o cliente. Então, só para dar um pouquinho de clareza nisso, desculpa te interromper. Não, tá Vou te tranquilo. interromper de novo. Não, que isso. Tá contextualizando para a resposta chegar. Porque aí vem o assessor, tem que fazer tudo isso, tem que se preocupar com tudo isso. Então, ele não é um jogo de empilhamento de receita. O assessor, por ser comissionado, ele tem que estar o tempo inteiro vendendo. Ele tem que vender uma nova garrafinha, no exemplo que eu dei. Ele tem que vender outra garrafinha, outra garrafinha, outra garrafinha. Quando, na verdade, ele poderia fazer parte do crescimento do cliente. Então, na consultoria, no modelo fee-based, né? Então, vamos falar em modelos que eu acho que é melhor, porque o assessor ele também pode atuar no modelo fee-based? Também pode, dependendo da instituição que ele atua, a depender da corretora. Então, o modelo fee-based e o modelo commission-based, que é o modelo de comissionamento, o modelo baseado numa taxa, o modelo de comissionamento não ajuda quem tá fazendo part-time ali, o cara que tá vindo de um segundo trabalho, tá? Ele é militar durante a madrugada e de manhã ele atua ali como assessor, vamos supor. Pô, esse cara aqui, ele vai ser muito, muito difícil, uma barreira de entrada muito alta para ele conseguir saltar e uma hora fazer o break-even ali e pular, sabe? Então é muito difícil ele fazer isso. Então na assessoria, eu não aconselharia fazer isso. Na consultoria é muito mais fácil, porque é um jogo de empilhamento. Então ele vai trabalhando ali, né? Como todo mundo fala, de manhã você trabalha para o outro e à noite você constrói seu sonho, né? Tem muita gente que fala isso e tal. Né? Pô, o à noite ali, ou durante o período que a pessoa consegue, durante o seu, talvez, primeiro ano ali na profissão, é um jogo de empilhamento. Então, pô, ele pode prospectar o cara no trabalho dele. Então, ele tá ali no trabalho, almoçando, pô, ele tem uma oportunidade de conversar com um cara que não é consultor. Enquanto os consultores são full-time e estão conversando só com o consultor, ele tá almoçando com outro cara todos os dias que não é consultor e que ele pode ajudar. Então, todos os dias ele tem a oportunidade de almoçar com uma pessoa nova do trabalho e talvez prospectar com um amigo, com um familiar, pedir indicação e assim por diante, vai crescendo a base dele e vamos supor que seja à noite, o período dele de trabalho mais tranquilo ali, como consultor, e aí ele vai empilhando e crescendo. Então, nos primeiros 2 meses ele empilha R$1.000, depois 2.000, e isso começa a virar uma recorrência a ponto dele falar, olha, eu ganhava 7, tô ganhando 6, se eu apertar um pouquinho o cinto aqui, já dá para eu poder virar a chave e agora vai muito mais rápido. Porque se esse cara conseguiu fazer na transição, como muitas pessoas aqui já conseguiram, pô, aí depois quando ele vira full time, bizarro. Posso fazer um complemento? Claro. Eu fiz transição de carreira.
Então, assim, quando eu atuava no fundo de pensão, eu falei, cara, eu miro no longo prazo, mas eu tenho uma questão de curto prazo para resolver, que são os boletos para pagar. Né? Eu era novo, então eu tinha uma reserva de emergência, mas você espera não ter que gastar a sua reserva de emergência. Então eu continuei trabalhando, eu comecei no meados de 2019, eu pedi autorização para o compliance do fundo de pensão para exercer a tarefa de consultor em paralelo. Não tinha nenhum conflito de interesse, obviamente. O ponto positivo é que eu já fazia pesquisa de investimentos e fazia a parte comercial à noite. E comecei a montar minha carteira e demorou cerca de 1 ano e meio em que eu fiquei de transição até focar 100% na Portfel. Eu ainda digo que eu demorei mais do que eu deveria, porque o meu caso não estava só me sustentando. Porque eu cheguei, em 1 ano, menos até, num salário de 40, 50 mil reais por mês. O que era até muito bom para uma pessoa de 26 anos na época. Mas eu reinvestia 90% disso na empresa. Porque tinha que pagar plataforma de pesquisa, tinha que pagar escritório em determinado momento, tinha que pagar sócios que eu convidei e que tocavam uma área que era não voltada para receita, que era a área operacional, de pesquisa. Então, eu demorei 1 ano e meio estruturando a empresa inteira, reinvestindo tudo nela praticamente, reduzi um pouco meu salário no começo da consultoria para botar ela de pé. Agora, se você tem uma performance boa, foca só em toda a receita da consultoria, vem para o seu bolso, cara, você pode acelerar muito isso. Você não vai precisar investir em time de análise, em operacional, em plataforma. A gente já fez tudo isso, porra. Exato. A receita é pagar imposto e... Se a Portfel existisse na época que eu comecei esse consultor, talvez não tivesse montado a Portfel. É. Provavelmente teria virado um consultor da Portfel. Perfeito. E eu não teria feito a transição direta. Teria feito desse jeito que o Rick comentou, certamente. Legal. Dá pra fazer muito isso. Cara, muito legal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, né, cara? Porque às vezes as pessoas... A gente tá falando aqui muito do consultor, mas vamos falar o cara vindo na Portfel fala assim, pô, mas legal, pô, uma puta perspectiva de remuneração legal. Como isso? Então o cara não tá tungando o cliente? Tipo assim, será que qual que é o modelo de remuneração médio da Portfel? Qual que é a satisfação dos clientes com relação ao serviço da Portfel? Porque a pessoa que é séria, então tá bom. Ou um assessora que esteja vendo a gente, ou uma pessoa que queira impactar positivamente a vida da pessoa, como é que ela se certifica, né? O que a gente pode dizer para essa pessoa? Que aqui é um lugar que a gente faz um trabalho sério. A gente não está só falando o que a gente faz, a gente não está só falando que a gente coloca o cliente em primeiro lugar, ou que os clientes estão satisfeitos, né? Mas que métricas que a gente pode utilizar para mostrar que na Portfel a gente está fazendo um trabalho sério, cara. A gente está entregando um resultado legal. Os nossos consultores que estão passando pela formação, que estão passando pelo nosso treinamento, pelo crivo, que estão sendo aprovados, estão fazendo um trabalho top e o cliente está ganhando dinheiro. Quais são esses indicadores que a gente pode mostrar? Assim, a gente passou por anos, na verdade, de crescimento explosivo. E é de se esperar que quando uma empresa cresce 200, 300, 400, ano cresceu 1000%, se tenha uma quebra de qualidade, né? Mas não foi o que aconteceu na Portfel. A gente começou o ano passado com cerca de 2 bilhões de reais sob consultoria, caminhou para 7, a gente já está chegando em 9, deve chegar em 10 até o final desse semestre e possivelmente 14, 15 ou até mais até o final do ano. E antes disso, também veio crescer, percentualmente era ainda muito mais do que foi nesses últimos anos. A gente saiu de uma base de 1.000 clientes há 3 anos para mais de 12 mil agora, de 30, 40 consultores para 560 consultores que a gente tem, contando com a turma de ontem. Falei defasado, então. Você falou que 530? Falei 400 e pouco. Não, 560 consultores, tá? E eles falam assim, cara, você com esse crescimento que você teve, é normal que a empresa sofra um pouquinho na qualidade. Mas olha que interessante. O nosso NPS, que é uma métrica super dura, tá? O NPS, que é o Net Promoter Score, ele é medido, simplificando um pouco, mas é o seguinte. Se a pessoa te dá uma nota 9 ou 10, você ganha 1 ponto. Se a pessoa te dá uma nota 7 ou 8, você ganha 0 ponto. Se ela te dá 6 ou menos, você perde 1 ponto. Então, suponha que seus clientes te avaliaram e um te deu 6, o outro te deu 8, o outro te deu 10. Qual é a média de satisfação? Média. 8. 6, 8, 10 dividido por 3, 8. O seu NPS, nesse caso, é 0. Porque você ganhou 1 ponto, ganhou 0 ponto e perdeu 1 ponto. Então, o seu NPS é 0 quando você tem uma nota 6, uma 8 e uma 10. Essa é a dificuldade da métrica. O nosso NPS dos clientes é de 92. 9,2 no exemplo que eu dei aqui, né? Mas nosso NPS é 92 porque a métrica é de 100 pontos. Sim. E o nosso NPS dos consultores com a Portfel, porque você pode se questionar também, mas os consultores estão realmente satisfeitos? Sim.
Porque, cara, olha a tecnologia que você tem que ter, equipe de análise, responder suporte, linkar em todas as corretoras, fazer consolidação de ativos, ter as advogadas disponível para fazer reunião de off-planning com os clientes. Nossa NPS é de 95. Caraca. Detalhe, a gente ainda não viu um bull market. A gente fala Exato. Eu Tem um mercado bom, né, cara? Estamos juntos nessa. Então, assim, a Portfel eu comecei em 2010, foi agosto, julho de 2019, eu comecei sozinho, mas o CNPJ da Portfel, aí depois convidei o Lu e o Vitor, que são sócios cofundadores da empresa, o CNPJ da Portfel veio em 1º de julho de 2020. Já No desde a final de pandemia. 2019 já tava no finalzinho do bull market, ok? E de 2020 para cá é só derrocada, né? Só. O Ibovespa tava o quê? Em 120 e tantos. É, E continua em 130. Tá bom, bateu 130 agora. Churrasco dos 130, a gente tem que fazer 50, né? É. Todo mundo comemora, Nossa cai e volta, Senhora. cai e volta. É só para ficar fazendo churrasco, né? Passamos pela pior marcação dos títulos do Tesouro atrelado à inflação da história, que é o IMAB 5. Passamos pela pior marcação de títulos pré-fixados da história do mercado brasileiro. Tivemos anos muito difíceis, óbvio que na média ficou bem positiva a Bolsa Americana, mas anos de quedas brutais na Bolsa Americana e ainda assim nosso índice de satisfação só vem subindo, nosso índice de satisfação dos consultores só vem subindo. Então eu fico muito feliz, porque não adiantava nada, voltando lá para o propósito da empresa, que era melhorar a maneira como as pessoas, revolucionar, na verdade, a maneira como profissionais e clientes cuidam do seu patrimônio no Brasil, não adiantava nada fazer isso e ter a qualidade lá embaixo, pô. Sim. Beleza, cresci, legal, tá fazendo bem mais ou menos. Não, cara. A gente só veio aumentando qualidade. Então, acho que isso responde muito sobre a sua pergunta e quão a sério a gente leva o tratamento com o cliente, a excelência nos investimentos, no atendimento como um todo.